Não, você não se enganou, você está no canal certo, aqui é o Acervo Maldito. Antes de dizer tudo o que eu tenho para dizer, eu quero dar uma dica. Se você gosta de camisetas de banda de rock, de filmes e séries, na descrição embaixo tem um link de uma loja confiável que eu recomendo, até porque eu mesmo tenho dificuldade de encontrar camisetas e moletons desse estilo na internet para vender. Então fica a dica. Para quem já conhece o canal deve estar estranhando um pouquinho de eu aparecer assim. Não é esse o nosso formato de vídeo. Pois bem, acontece que eu tive uma ideia e eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito. Para quem gosta de terror, é certo que a maioria das pessoas já conheçam os diversos canais que tem no YouTube abordando esse tema. Bom, o Acervo Maldito é um pouquinho diferente, vocês sabem disso. E para que isso fique um pouquinho mais diferente, eu resolvi fazer o seguinte. Sempre que possível, eu vou sentar aqui na frente da câmera, sem edição, com o mínimo de cortes possível, sem isolação de áudio, e vou contar algumas histórias de terror que não estão na internet. São elas lendas e contos de terror que pessoas já me contaram, ou rumores que a gente basicamente já ouviu falar, ou até mesmo conhece alguém que já ouviu falar. O formato de vídeo antigo vai continuar o mesmo. A única coisa que mudou é que, sempre que possível, eu vou sentar aqui e, como eu disse, sem edição, com essa nova ideia, e vou contar algumas histórias para vocês. Eu vou começar contando uma história da qual eu já fui testemunha. Se você não acredita em algo sobrenatural, ou se acredita, tanto faz. Considere isso como uma história. Fica a critério de cada um acreditar ou duvidar de algo. Eu nunca imponho esse tipo de condição para as pessoas que me acompanham. Alguns anos atrás eu trabalhava num hotel que era um castelo. Sem brincadeira nenhuma, realmente um castelo. Você tinha aquela vista, aquele cenário medieval do local. A proprietária desse hotel tinha algumas filhas. E uma delas, que eu não me lembro se era mais nova ou se era mais velha, se apaixonou por um rapaz que era, vamos dizer assim, financeiramente humilde. A moça começou um relacionamento com esse rapaz, mas foi escondido. A mãe não sabia, e nem o pai. E isso, muito óbvio, se eles soubessem, ela teria problemas. Bom, só que nada pode ser escondido para sempre. E um dia a mãe dela descobriu. Elas discutiram vários dias. A mãe dela chegou a pôr ela de castigo, mesmo ela sendo já moça. E foi uma coisa assim, chegou até a ser violenta. Eu não quero comentar em detalhes, porque como eu disse, é uma história que eu presenciei e ela é real. Por alguma razão, não vou afirmar que é isso, a moça cometeu suicídio. Cabe a você imaginar o que teria levado ela a fazer esse tipo de coisa. Essa moça fez algo bem sinistro. Ela gritou com a mãe dela no meio de um monte de gente e ela amaldiçoou o local e a família. Bem, o tempo passou, águas passadas, não é? E todo mundo foi esquecendo, foi deixando aquilo passar. Haviam alguns funcionários muito antigos que estavam lá desde o início e já outros mais recentes, óbvio. E tinha lá uma cozinheira que estava no hotel desde o seu início, desde quando ele começou, na verdade, desde antes do local se tornar hotel. E ela tinha muito amizade com a moça que havia cometido suicídio, muito mesmo. Aliás, com toda a família, ela conhecia a família muito bem. E teve uma vez que ela entrou no antigo quarto dessa menina que cometeu suicídio. Eu não sei exatamente o que ela havia feito lá naquele dia, se ela foi buscar alguma coisa, eu não sei. Afinal, o quarto vivia trancado e ninguém tinha acesso, senão a própria mãe e o pai da menina. Alguns minutos após ter saído do quarto, a mulher começou a reclamar que não estava se sentindo bem.
Ela começou a reclamar de dor de cabeça, calafrio, sabe, sensações estranhas. Ela tentava explicar para todo mundo que algo não estava legal. Ninguém podia fazer nada. Achava que era um mal-estar, que poderia ser uma dor de cabeça ou qualquer coisa assim do gênero, não é? Pois bem, acredite ou não, essa mulher, ela era uma senhora bem tranquila. E do nada, ela simplesmente surtou. Naquele mesmo dia, poucas horas depois de ter entrado no quarto da menina, a mulher fez uma coisa que, pela idade dela, seria praticamente difícil, impossível. E eu explico o que é. O hotel tinha uma torre, que era a torre do castelo. Eu não sei como essa mulher escalou essa torre. Eu creio, posso estar exagerando um pouquinho, que a torre tinha uns 30 metros de altura, entre 30 a 25 metros de altura. Ela era feita toda de tijolos, não tinha um meio de você escalar ela, senão com o uso de uma escada. Só que ninguém viu nenhuma escada lá. Também seria impossível encontrar uma escada de 20 ou 25 metros de altura. Não é uma coisa que se acha por aí. Ninguém viu ela subindo, quando de repente ela começou a arrancar as telhas de cima do telhado e jogar todas lá embaixo. O hotel naquele dia estava cheio de hóspedes. E o mais interessante, ela gritava algumas coisas sem sentido. Ela gritava assim: "Mãe, sua maldita, por que você não me deixou casar com o fulano?", mencionando o nome do namorado. Sabe, a mulher começou a agir de uma maneira descontrolada. Era como se ela não fosse ela. Era como se algo estivesse possuindo ela. Alguns minutos depois desse escândalo, ela simplesmente desmaiou em cima do telhado e quase caiu de lá. Foi sorte ela não ter caído. A polícia foi chamada, os bombeiros foram chamados e, por incrível que pareça, a senhora alega que não se lembra de nada. Ela diz: "Eu não sei o que aconteceu comigo naquele dia". Ela não sabe o que ela falou, ela não sabe o que ela fez, ela não sabia nem que ela tinha subido no telhado, no telhado da torre do castelo. Existem diversas crenças de todos os tipos. Tem uma delas que dizem que pessoas que cometem suicídio têm a sua alma vagando por aí e ela pode se tornar vingativa. Bem, seja como for, eu contei a história para vocês e eu quero a opinião. O que vocês acham? É algo sobrenatural? Um espírito maligno ou vingativo? Tem alguma relação com o suicídio que ocorreu lá? Ou é simplesmente um caso, sei lá, mental? Então, dê a sua opinião.